problema começa quando essa relação termina, né, no pós-contratual. O que acontece com as informações que eu adquiri durante o tempo que eu estava trabalhando naquela empresa, né, quando termina a minha relação contratual. Então, para isso serve também o termo de confidencialidade. Olá, como vai? Me chamo Paula Colesi, estamos de volta a mais um episódio do nosso videocast Trabalho em Foco. Hoje para falar de um tema super especial, confidencialidade e proteção de dados nas relações de trabalho. Um tema que tem crescido cada vez mais a importância diante das novas tecnologias e formas de se relacionar. E para isso a gente trouxe a nossa parceira super experiente na área, Mariel Trabulsi. Mariel, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. E queria que, antes da gente começar, você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história e aí depois a gente entra no tema. Muito obrigada pelo convite, adorei. É um prazer estar aqui com você, falando sobre esse assunto que é tão importante nas nossas áreas, né? E que a gente já vem discutindo esse assunto há algum tempo. Principalmente nas últimas semanas. Exatamente. Então, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou advogada no Brasil e na Europa também. E trabalho no mundo da proteção de dados, basicamente, desde que eu me formei. Então, em 2008, eu comecei a trabalhar nessa área, né, numa consultoria na Europa. Então, sempre trabalhei com o GDPR, com as leis europeias de proteção de dados. E quando a LGPD entrou em vigor no Brasil, eu vim para cá para desenvolver, né, trazer toda essa bagagem que eu adquiri nesses anos na Europa aqui no Brasil. Ah, perfeito, muito bom. Bom, vamos lá. Só para fazer um disclaimer, esse não é um podcast jurídico, apesar de estarmos com duas advogadas aqui. A ideia é mais uma troca de informação para passar conhecimento tanto para os empregados quanto para os empresários. Então, tentaremos evitar ao máximo os termos jurídicos, né, Mariel? E aqui vai ser uma conversa bem informal, mas com um conteúdo mais didático. Então, vamos lá. O que é confidencialidade para você, Mariel? Bom, confidencialidade é um conceito que nos diz que uma determinada informação só pode ser acessada por quem realmente precisa, né? Ou por quem tem permissão de acessar aquela informação. Tá. Então, a gente vê isso bastante no e-mail, né? Alguns e-mails, né? Na verdade, deveria ter. Às vezes, quem já não mandou um e-mail errado, né? Nossa, e aí, Paula do quê, né? Às vezes você recebe uma mensagem errada, então, às vezes é muito importante você ter aquela mensagenzinha ali no e-mail, né? Falando no teu próprio e-mail, caso não seja você. Na verdade, você está informando aquela pessoa, né? Que caso ela tenha recebido aquela mensagem por erro, né? Por um equívoco da pessoa que enviou, que ela simplesmente elimine a mensagem e não utilize aquela informação para nada. E é muito comum nessa questão, quando a gente está falando de confidencialidade, os pré-contratos ou contratos de NDA, né? Que seriam, num português, o NDA, melhor tradução aí, você vê, de termo de confidencialidade, né? Exatamente. Então, me ajuda aqui, o que é o termo de confidencialidade ou o NDA e para que serve? Tá, então o termo de confidencialidade nada mais é do que um contrato, né, que formaliza esse dever de confidencialidade do trabalhador, né? Claro que o NDA pode ser assinado não só com o trabalhador, senão também com o sócio da empresa, com o prestador de serviço, mas aqui, como nós estamos abordando a questão da relação de trabalho, então a gente vai falar especificamente do trabalhador, né? Então, durante a relação de trabalho, né, durante o contrato de trabalho, o trabalhador, ele tem a obrigação, né, ele tem um dever de lealdade, de boa-fé contratual para com o empresário, né? Então, aí dentro dessa boa-fé, dessa lealdade, já está incluída a confidencialidade, né? Mas o problema começa quando essa relação termina, né, no pós-contratual. Exatamente. O que acontece com as informações que eu adquiri durante o tempo que eu estava trabalhando naquela empresa, né, quando termina a minha relação contratual. Então, para isso serve também o termo de confidencialidade. Tá. E esse termo de confidencialidade, ainda mais tratando de um contrato de trabalho, comumente ela vem no contrato de trabalho. Ela pode ser apartado, na verdade, vem assim que eu digo, pode ser em um anexo do contrato de trabalho ou um termo à parte, certo?
Certo, certo. O ideal sempre é a gente assinar o termo de confidencialidade no momento em que a pessoa ingressa na empresa. Né? Perfeito. Tá. Mas, principalmente porque é uma questão relativamente nova, ou que está ganhando mais importância ultimamente, tem muitas empresas que estão assinando termos de confidencialidade antes. Depois. 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 Tá. Do contrato de trabalho. Então, Sim. a pessoa já está trabalhando na empresa há 2 anos e agora o empresário, né, se deu conta de que ele precisa garantir aí que as informações dele estejam seguras. Né? Então, ele solicita essa assinatura. Tá. Né? Mas o ideal é sempre que seja feito no momento do ingresso da pessoa, antes dela receber qualquer tipo de informação da empresa. Eu tenho visto, a gente acaba divulgando tanto para a empresa quanto para altos funcionários, né? O NDA já antes do contrato, por conta de negociação até de movimentações estratégicas dentro do próprio mercado. Então, alguns NDAs antes, né? Sendo feitos antes da contratação, que também é super interessante e super necessário, né, Mariel? Claro, claro, porque no momento que você está negociando a contratação de um alto executivo, etc., você às vezes tem que passar, né, transmitir informações que são confidenciais da empresa. Até para ele saber aonde ele está indo, né? Então, faz sentido assinar isso antes. A gente tem olhado alguns pontos de validade da confidencialidade. O que eu tenho visto, tá, Mariel? Hoje em dia, quase todo contrato de trabalho que a gente vê, tudo bem, a gente elabora também os termos de confidencialidade, mas os que acabam chegando também já prevê um termo de confidencialidade, mas algo muito amplo. É válido? Não é válido? Quais são os requisitos de validade da confidencialidade? É só escrever lá tudo e tudo que você ficar sabendo? Qual é o seu entendimento com relação a isso? Isso é muito comum, né? Esses termos tão amplos, né? Geralmente a gente encontra termos de confidencialidade que dizem qualquer informação que o funcionário tiver acesso é considerada informação confidencial. Tá? Isso não é legal, Tá? E essa cláusula pode vir a ser considerada nula numa eventual litígio posterior. Tá? Por quê? Porque um dos requisitos, né? Eu digo que tem 3 requisitos, tá? Um deles é a especificidade. Então, a cláusula, ela tem que dizer o que é informação confidencial. Né? Se possível, citar exemplos, né, de informações reais, informações que realmente existam dentro da empresa, que vão ser consideradas confidenciais. Por quê? Porque aquilo é um ativo do negócio, né? É um ativo valioso para o negócio. Tá? Então, se a gente não considera que é um ativo genérico, ou que não tenha realmente um valor para aquele negócio, a gente não deve considerar aquilo como uma informação confidencial. Tá. Eu vejo essa sua informação, eu concordo 100% com o que você fala, mas eu vejo um pouco ainda de dificuldade dos juízes trabalhistas entrarem um pouco nesse âmbito que você está falando. Quando você fala isso, você está falando mais um pouco da jurisprudência europeia, da brasileira, como que... Porque você vive em 2 mundos, né, Mariel? Você tem um amadurecimento do tema absurdo na União Europeia e você tem um bebê engatinhando aqui no Brasil. Como que você vê essa disparidade de amadurecimento dos 2 países? Porque a gente tenta beber muito na legislação da União Europeia. Mas aqui é o Brasil. Então, assim... como que você vê esse requisito que você falou da especificidade aqui no Brasil já está mais amadurecido ou ainda não? Ou cláusulas mais abertas têm sido validadas? Eu tenho visto muita jurisprudência que tem do trabalhista. Muito, tá. que tem batido muito nessa questão desses 3 requisitos. Sim. Que são importantes. Tá. Né? Na União Europeia, eu acho que o que acontece é que, como essa questão já está muito mais madura do que no Brasil... Já nem entram, né? Já não tem tanto litígio sobre isso como aqui. Tá. Mas aqui tá começando, né? Tá começando. É. Mas é isso. Conforme o tempo for passando e cada vez mais casos forem acontecendo, mais maduras estarão as empresas, né, para já deixar um contrato robusto, um termo de confidencialidade robusto, que justamente evite que ela tenha um problema depois. Sim, sem dúvida. E aí, então, um exemplo aqui, né? Você vai contratar um vendedor. Então, eventualmente, é importante que se coloque um markup de preço da empresa, ou range de negociação, ou números da empresa que ele tem acesso. Isso podem ser consideradas informações confidenciais, certo? Sem dúvida. Tá.
Um paralelo aqui, né? A gente vê também nos contratos muito cláusula de não concorrência e cláusula de confidencialidade. São coisas absolutamente diferentes, né? Me fala aonde que como pode ter o encontro dessas duas cláusulas, porque que geralmente elas estão tão juntas dentro de um contrato. Geralmente elas estão juntas, né? O que diferencia uma da outra é, primeiro, o objetivo, né? Então, a cláusula de confidencialidade, ela visa proteger a informação, e a cláusula de não concorrência, ela visa evitar que um funcionário, ao terminar, né, ao terminar o seu trabalho dentro daquela empresa, ele vá competir com aquela empresa, né? Ou através, ou trabalhando para outra empresa, ou por conta própria também. Né? Até porque, às vezes, como que você protege o know-how que o trabalhador adquiriu? Não tem como. Isso não deve fazer parte da confidencialidade, porque isso é algo que ele já desenvolveu. E aí ele vai para a concorrência, ele não pode levar essas informações ainda mais para... Ele já não poderia levar para qualquer um, né? E ainda mais para a concorrência. E aqui é importante a gente sempre lembrar os dados públicos, né, Mariel? Uhum. Porque dado público já não é mais confidencial. Então, se a gente está falando de empresa de capital aberto ou algo nesse sentido, ou algum tipo de matéria que já publica os dados, esse dado não pode ser considerado confidencial, certo? Com certeza. Com não, certeza. Não confidencial tem que ser algo que ainda não foi divulgado. Né? Então, inclusive, no próprio termo de confidencialidade, já se faz é uma boa né? prática a gente listar o que não é considerado confidencial. Exatamente. Né? Exatamente. Acontece que essa questão do know-how que você falava antes, isso é muito importante, é um dos requisitos de validade também das cláusulas, né? Ou seja, você tem que ter uma proporcionalidade. A limitação que você vai impor ao teu trabalhador não pode ser tamanha que ele seja impedido de desenvolver a atividade dele. Né? Afinal de contas, a pessoa, ela se forma, ela estuda, ela trabalha, ela adquire um conhecimento ao longo da vida e aquilo é de propriedade dela. Né? E nenhum empresário pode tirar isso, né? Nenhum empresário pode tirar o direito de você desenvolver a tua atividade normalmente. Com relação às cláusulas de não concorrência, o que a gente tem visto muito, né, na jurisprudência trabalhista é delimitar com alguns requisitos, né? Então, quais são as validades também dos requisitos das cláusulas de não concorrência? Então, o primeiro ponto que a gente vê é a questão da delimitação do espaço, né? É muito comum a gente ver cláusulas falando, nos lugares que a empresa tenha atuação. Tá bom, mas então se for global, como é que fica? A questão da delimitação do tempo e a remuneração justa, né? E também um outro ponto que até a gente discutiu recentemente, que é a questão da multa. A multa tem que ser para os dois lados. Exato. E não só para um lado só. Então, me explica um pouquinho se você concorda com essa posição da jurisprudência trabalhista com relação a esse tema e o que eventualmente você alteraria ou não alteraria ou entende que do jeito que está realmente está em conformidade, digamos assim. Eu estou de acordo com a jurisprudência, com o que vem saído ultimamente. Eu acho que é importante, sim, a gente colocar certos limites, né, para que essa concorrência, essa não concorrência seja válida, né, justamente para não prejudicar o trabalhador, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo justo também com a empresa. Sem dúvida. Né? Então, aqui a gente encontra um equilíbrio legal, né, que essa questão da limitação geográfica, né? Então, você tem que delimitar geograficamente. Então, qual é a área de atuação da empresa? Qual é a área de importância para a empresa? Então, mas se for uma empresa multinacional, por exemplo, a área de atuação dela é o mundo. Poderia ser. E aí, é válido? Poderia ser válido, dependendo Como poderia da não, situação. né? Dependendo da situação, poderia ser válida. Tá. Né? Aí tem a questão... Mas é muito amplo, né, Mariel? É amplo, mas desde que essa limitação esteja fundamentada, né, e a gente consiga explicar por que é necessária ter essa limitação, tá tudo bem, a gente consegue sustentar isso. Tá. O problema é quando é uma empresa, que é um comércio, digamos, ou um varejo que atua só no Sudeste brasileiro, querer impor uma restrição mundial, por exemplo. Tá. Então, isso não tem sentido. E eu acho que entra aqui um pouco também essa questão das especificidades da empresa, né? Então, o trabalhador está em um determinado setor.
por qual razão vão limitar ele a trabalhar em outra empresa de um setor que pode até ter uma concorrência, mas se ele vai para um outro setor que não tem nada a ver com o que ele fazia, também não fica na concorrência, mas às vezes também algumas cláusulas são tão abertas que você não pode praticamente ir para nenhum lugar, né? Exato. Isso é importante, porque a empresa pode ser concorrente, né? Mas o posto de trabalho não é. Pode não ser, exatamente. Não ser. Então, olha a importância de um contrato de não concorrência bem especificado com relação a isso. Sim. Porque isso pode trazer uma discussão séria aí em questões. E até lembrando que as boas práticas não, mas o próprio Tribunal Trabalhista vê que se o acordo de não concorrência for firmado no meio do contrato de trabalho ou até no final do contrato de trabalho, pode ser que também muitas vezes seja considerada nula essa cláusula, né? Principalmente no final. No meio, não faz tanto faz sentido se eventualmente você tem uma mudança de função e aí a pessoa vai para uma função mais estratégica, o que faz todo sentido, né, Mariel? Agora, no final, é um pouco complicado, mas lógico, depende aí também da casuística. Tudo que a gente está falando aqui realmente vai depender do caso a caso, mas a jurisprudência costuma não olhar com bons olhos cláusulas de não concorrência firmadas no final do contrato. Exato. Primeiro porque é uma alteração do contrato original do trabalho, né? Alteração lesiva, né? Exato. De forma artigo lesiva 468 da CLT. Exato. Mas o que a gente vê normalmente é que existe a cláusula de confidencialidade, ou de não concorrência, principalmente, né? E no final do contrato é quando ela realmente cria corpo. Né? É quando a empresa vai decidir por quantos anos aquela concorrência vai estar vigente, né? E aí ela vai decidir também qual vai ser a contraprestação que aquele trabalhador vai receber para manter essa não concorrência. Porque pode ser que ela opte por não fazer a não concorrência, né? Pode acontecer, né? Ela pode liberar o trabalhador disso, mas mais uma vez, é importante que isso esteja também no contrato, né? Também. Porque se simplesmente num contrato tem a não concorrência e no final, se nada está escrito ou se a própria cláusula não está redigida da melhor maneira, isso também pode causar uma dúvida. Exato. Lembrando sempre que aqui a gente está falando muito de contrato. Essa questão da confidencialidade e a questão da não concorrência não está na lei. Então, a importância do contrato aqui é muito grande, porque o contrato vai fazer lei entre as partes, salvo esses requisitos que a própria jurisprudência já está entendendo com relação aos requisitos de validade, né? Então, tudo que não está na lei tem que ser muito bem explicado, né, Mariel? Certo. Tentar partir. Então, vamos lá. Saindo um pouquinho da concorrência, o repasse das informações, a gente vai acabar entrando no monitoramento do trabalhador, tá? Esse é um tema que, assim, todo dia você está desatualizada, né? Porque todo dia tem uma tecnologia nova e alguma outra forma de monitoramento do trabalhador. Exato. Eu lembro quando eu fiz o mestrado lá em Portugal, e eles têm no próprio Código de Trabalho, né, os direitos de personalidade do trabalhador de um próprio Código de Trabalho. A CLT não fala isso, a gente acaba usando o Código Civil, né? Mas ali você tem um regramento já bem mais amadurecido. Aqui a gente ainda está no geral mesmo depois da LGPD, porque pouca coisa ali foi traçada. E aí, o empresário pode monitorar o trabalhador? Ele pode monitorar, né? Tá entre, assim, os direitos, digamos, do empresário, né? De controlar a sua atividade, controlar os seus funcionários. Poder diretivo. Sim. Exato. Está dentro do poder diretivo, né? Do empresário. Aqui, o que acontece é quando a gente não tem proporcionalidade, né? Tem várias questões aqui que a gente precisa avaliar para ver se o monitoramento é lícito, é válido, né? Ou não. Então, em primeiro lugar, o funcionário ele precisa saber que ele vai ser monitorado. Diligência de transparência também, né? Também, claro. Ele precisa Direito ter uma à transparência, mínima expectativa de que a privacidade dele não está garantida. E como a gente faz isso? Informando no contrato de trabalho, informando nos treinamentos que a empresa vai desenvolver, informando no código de boas práticas da empresa. Enfim, aquela pessoa precisa saber. E outra coisa é que o monitoramento ele não pode ser invasivo, né?
tão invasivo a ponto de realmente causar um constrangimento para outra parte ou invadir a esfera privada da vida dela. Tem um princípio na LGPD que fala isso, né? Usar o meio menos agressivo, não é isso? Exato. Tá. O meio... Proporcional. Exato, né? mais proporcional para você conseguir a mesma finalidade. Né? Então, aqui, por exemplo, você pode, por exemplo, registrar as teclas que o seu funcionário tá digitando, ou capturas de tela constantes, ou você acessar constantemente também a câmera ou o microfone do teu funcionário sem que ele tenha dado permissão, né? Então, tudo isso a gente considera como um monitoramento abusivo, né? Extremamente invasivo. Mas as teclas você acha que é invasivo? Principalmente quem trabalha em home office, por exemplo? Sim, porque aquela pessoa ela pode acessar, por exemplo, um site de um banco, né? Do banco dela, pessoal. Mas se o computador é da empresa, ela não poderia estar acessando a página do banco pessoal dela. Ela não poderia estar acessando, mas se ela acessar, aquilo vai registrar. E aí, eventualmente, ela vai infringir em uma falta grave aí, ou até uma advertência. Mas, mais uma vez, o que você mesmo falou, né? A importância das políticas e das regras claras. Exato. Isso está claro para o trabalhador, que ele pode ou não pode? Se a empresa está fornecendo o computador, o que ela pode fazer ali? Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho já tem um entendimento até do e-mail, né? Que isso eu acho que diverge um pouco da União Europeia. Eu lembro que em Portugal divergia. Se é @ a empresa, aqui o Tribunal Superior do Trabalho entende que a empresa pode ter acesso a absolutamente tudo. Não vai infringir a intimidade do trabalhador, por exemplo. Mas, mais uma vez, explica, né? Porque muitas vezes, quando até a gente vai dar treinamento de código de conduta ou política, eu sempre falo, eu não estou aqui para querer aplicar a justa causa para vocês. Ao contrário, eu estou aqui para evitar a justa causa, né? Eu acho que tudo que é muito explicado e tudo que tem a transparência é muito melhor. Até porque a empresa não vai querer ter uma crise. Porque muitas vezes o funcionário comete um determinado erro ou expõe a empresa a um risco porque ele não sabe. Às vezes ele não tem consciência do que aquilo pode levar. Um exemplo clássico aqui é, por exemplo, uniforme. A pessoa está trabalhando. Aí ela sai da empresa e vai para o bar. Mas ela está com o uniforme da empresa. E se acontece alguma coisa lá no bar? É a vida privada dela. Mas hoje em dia a gente tem as redes sociais. Hoje em dia a gente tem divulgações aí que ficam... Até se explicar que a pessoa... Mas ela estava com o logo da empresa. Então... E aí, será que às vezes não é melhor criar uma política para ajustar alguns pontos, né? Mas enfim, só um exemplo. Então, sempre usar a prática menos invasiva, certo? O melhor. Exatamente, sim. Tem alguma forma de controlar, de eu conseguir atingir o meu objetivo que não seja tão invasivo assim? Então, eu devo ir para esse caminho, certo? Exatamente. E principalmente, assim, qual é o teu objetivo com aquele monitoramento? Né? É legítimo a empresa precisar fazer um monitoramento para garantir a segurança das informações ou para realizar uma auditoria de qualidade. Ou mesmo a produtividade, ver a produtividade do empregado, um né? De ponto, né? De jornada. Isso é legítimo. Né? Agora, você deixar o trabalhador numa situação onde ele se sinta encurralado, ou ele se sinta pressionado, porque é algo constante... Né? Então, isso acontece até mesmo, por exemplo, com as câmeras de videovigilância. Né? Porque não é à toa que você sorria, você está sendo filmado, tem né? que informar. Exatamente. A mesma coisa. Você informa que, né, apesar de ser meio óbvio, às vezes a pessoa não viu que tem uma câmera ali. Sim, sem dúvida. Né? E a câmera, ela tem que estar em locais também que não constranjam a... imagina, uma câmera no banheiro não pode, por exemplo. Claro, um banheiro, um vestiário, numa área de descanso, numa cozinha. Sim. Né? Porque é um horário que o trabalhador não está desempenhando a função dele, né? Ele está num horário ou de descanso ou fazendo alguma necessidades biológicas, digamos. Mas também, por exemplo, uma câmera dentro de uma sala de uso individual, também eu tenho minhas dúvidas, né? Sobre se aquilo também não constrange o trabalhador. Né? Outra coisa é uma câmera num ambiente compartilhado, né? Num corredor, numa entrada... Você foi no ponto, Mariel, mais uma vez. Qual é a finalidade? Por que você vai ter uma câmera no ambiente de descanso do funcionário? Não faz sentido, concorda? Então, acho que
sempre usar essa analogia aí que você fez, eu acho que ajuda bastante, né? E quais são os tipos de monitoramento que são legais e quais são considerados efetivamente abusivos? Já tem alguns que já estão taxados? Isso daqui não usa, isso daqui já... Sim, esses que eu comentei, né? Monitoramento de tecla, né, monitoramento de câmera e microfone sem consentimento, prints de tela indiscriminados e contínuos. Né, E uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado também é quando o funcionário está usando um dispositivo pessoal. Sim, sem dúvida. Né? Porque às vezes a empresa permite que o funcionário utilize o dispositivo dele pessoal para desenvolver o seu trabalho, e a empresa quer fazer o monitoramento desse dispositivo, né? Então, aí é complicado, porque aí tem também informações pessoais, né, da pessoa, tem o WhatsApp dela Aí eu acho que existe uma limitação, né, Mariel? Então, aqui, o que a gente recomenda não é que não pode usar, tá? O dispositivo pessoal do funcionário, ele pode ser usado, desde que seja algo voluntário. Sim, sim. Tá? Então, o funcionário, ele tem que aceitar fazer parte, né, dessa política que a gente chama de Bring Your Own Device, que era o próximo tema, né? Então, não vamos entrar. Não, podemos, tá tudo certo. Tá. E, bom, aqui, o que a gente recomenda, né? A gente recomenda a instalação de um container. O que é um container? O container é uma ferramenta que ele delimita o espaço dentro do dispositivo. Ai, que legal. Então, ele cria uma área dentro do dispositivo que é só para uso da empresa. Ah, perfeito. Então, todas as ferramentas da empresa, os sistemas, etc., ficam dentro desse container. Né? Então, a empresa pode fazer o monitoramento dentro desse container, ficar totalmente isolado da área pessoal do trabalhador. Tá. Então, por exemplo, se aquele trabalhador perde aquele dispositivo, a empresa pode realizar o apagamento remoto daquelas informações que estão dentro do container. Tá. Então, isso é muito positivo. A empresa pode fazer o monitoramento daquelas informações, de como o funcionário atua em relação àquelas informações. Então, é muito mais seguro, né? E a gente consegue também garantir a privacidade do trabalhador. Tá. E esses containers, a gente consegue também colocar dentro do celular, por exemplo? Sim, sem dúvida. Tá. Algumas mensagens. Hoje em dia, enfim, acho que você tem bastante... Vê essa diferença, né? O WhatsApp hoje em dia no Brasil é tudo na vida, praticamente. Todo mundo se comunica. E a quantidade de vazamento de informações pelo WhatsApp é uma coisa impressionante, né? Então, até trazendo uma situação que a gente discutiu, né? É muito comum as empresas nos fazerem consulta pelo próprio WhatsApp e mandarem atestados médicos. E atestado médico, você tem um CID ali que é considerado informação sensível. A gente fica... O coração até palpita, né, Maria? Mas a gente sabe que isso é comum. A gente tenta ao máximo. Como tentar prever o maior confidencialidade? Porque eu acho que também o monitoramento, a confidencialidade, evitar, não pode travar também o negócio. Né? Então, como equalizar, ter um nível adequado de segurança sem também engessar a operação? Como que você vê isso, por exemplo? Eu não recomendo o uso de WhatsApp, né, para enviar nenhum tipo de informação sensível, naturalmente. Não é nem pelo trânsito, né? Porque o trânsito, ele é criptografado realmente, Sim. né? O problema é que invasão, aquela né? informação, ela fica naquele dispositivo, que pode ser que seja um dispositivo de um funcionário, que não tem as medidas de segurança adequadas, implementadas. Né? Então, se aquele funcionário um dia... vai no cinema, vai viajar e perde aquele dispositivo, as informações da empresa que estavam armazenadas ali, porque ele acabou recebendo do cliente, do fornecedor, etc., aquilo se perde. Né? Então, é uma questão de segurança, é um incidente de segurança para a empresa, né? Que pode ser grave. Né? Então, se a empresa quer permitir o uso dessas ferramentas, porque para ela é interessante, é importante, por causa de produtividade, etc., o que eu recomendo é usar as configurações do próprio WhatsApp. Né? Então, aquela a mensagem vai ser apagada depois, que é enviada. A mensagem, esse tipo de coisa. Tá. E o WhatsApp Business muito melhor, porque você tem várias ferramentas melhores do que a pessoal, né?
hoje já? Ou né, no aspecto têm. da confidencialidade não muda? Essa de apagar, não. O WhatsApp Business, ele é mais interessante para a empresa, por quê? Porque ele supre uma das questões também que eu vejo problemáticas no uso dessa ferramenta, que é a falta de rastreabilidade. Tá. Né? Quando todos os nossos funcionários estão usando cada um seu WhatsApp pessoal, você perde parte da interação que aquele funcionário teve com o teu cliente. Sim. Né? O que não acontece, por exemplo, se você usar uma ferramenta corporativa, como o Teams, por exemplo, ou qualquer outra. Né? Então, o WhatsApp Business, ele é bom porque ele evita, né, dependendo da ferramenta que você esteja usando, né, do app que você esteja usando, ele limita um pouco essa falta de rastreabilidade, né? Porque tudo acaba indo para conta da empresa. Esse ponto é super importante para o trabalhista, porque muitas vezes, cadê a prova? Né? E aí o funcionário saiu e aquilo estava tudo dentro do celular do funcionário. E cadê a prova? Aí a gente, como advogado, depois, na hora ali, a gente reza, né? Não sabe muito como é que faz, mas... bom, falamos bastante sobre privacidade, expectativa. Como fica a questão do empresário para monitorar o dispositivo do empregado? Você já falou, mas regras claras? Política interna? Qual a melhor forma de fazer isso? Se você quiser instituir na sua empresa uma política Bring Your Device, em primeiro lugar, ela tem que ser voluntária. É que a voluntariedade, como que você enxerga isso? A voluntariedade dentro do contrato de trabalho, ela é um pouco limitada, você não acha? Com certeza. Então, como que você, no aspecto de LGPD, vê isso? Porque é praticamente... Será que o funcionário tem essa liberdade? Olha, tem gente que gosta de usar o próprio dispositivo. Tem, isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Bom porque reduz o custo do empresário. Sim. Né? E eu acho que, em alguns casos, aumenta a produtividade, porque o funcionário ele já está acostumado a usar aquele tipo de dispositivo. É verdade. Né? Aquele computador que ele sempre usou, o celular dele, porque está tudo aqui. Então, às vezes, facilita. Tá. Né? E, às vezes, se for uma política facultativa, você já dá mais reafirma mais a questão da liberdade do trabalhador em aderir ou não. Com certeza. Então, isso ajuda. Qual outro? O que você acha que deve ser essencial numa política de Bring Your Own Device? Primeira questão da voluntariedade, depois a questão do container, né? Ou seja, você ter essa divisão muito clara entre o que é a informação da empresa e o que é a informação do funcionário. Isso, no container, a empresa já consegue rastrear. Não só rastrear, como armazenar essas informações que ela precisa. Sim. Tá. É como se fosse um dispositivo uma caixinha. Empresa. Tá. Aquilo é da empresa. Tá. A empresa consegue apagar aquilo a hora que ela quiser, ela consegue monitorar aquilo. Tudo que ela precisar fazer, ela faz. Tá. E uma questão importante também é a questão dos custos. Né? Então, a empresa tem que suprir os custos que aquele funcionário vai ter com o uso daquele dispositivo pessoal. Então, tanto depreciação do aparelho, né, como custo de internet, obviamente, e até energia elétrica. Tá. Do tempo que aquela pessoa precisa para carregar aquele dispositivo. Tá. Então, é importante a gente ter uma política clara. Não, geralmente se faz uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo, exatamente. Como se entraria, fazendo uma analogia aí, entraria num pacote como se fosse um home office, uma ajuda de custo para a política de use o seu próprio aparelho, né? Exato. A gente ficar evitando os termos em inglês aí, facilitar. Tá. E dá certo, Mariel? Ou realmente é melhor, às vezes, ter instrumentos corporativos? Olha, dá certo. Tá. Certo dá. Tá. Né? Acontece que você tem que fazer as coisas bem feitas. Porque, por exemplo, se você não consegue ter um container, então não faça. Tá. Né? Por quê? Porque um dispositivo pessoal, ele é muito mais vulnerável. Sim. Né? Porque não tem limitação. Eu posso impedir aquele funcionário dele acessar determinados sites, né? Que a gente sabe que tem sites que é muito mais fácil você descarregar um vírus, por exemplo, né? Ter qualquer tipo de infecção. Sem dúvida. Então, é muito melhor um dispositivo de empresa pela questão do controle, né? Tá. Pela questão da segurança. Tá. Perfeito. Bom, a política tem que ser inserida... e outro ponto, né, Mariel? Antes da gente passar aí para a proteção de dados efetivamente.
O que a gente sempre recomenda é faça aquilo que você consegue cumprir. Eu acho que tudo isso que você está falando depende muito do grau de maturidade da empresa. Então, se você está começando, é difícil você começar com um traga seu próprio equipamento, ou às vezes você vai começar por ali, mas você tem que ter essa consciência. Você vai conseguir monitorar? Porque não adianta nada a gente trazer uma política, trazer uma regra para a empresa que, mais uma vez, isso não está na lei. A LGPD está aí, óbvio, mas, enfim, é fazer uma política porque, às vezes, a empresa está produzindo uma regra contra ela. Certo. Se ela não vai conseguir cumprir, então... Pessoal, não saiam só fazendo tudo que a gente está falando aqui, porque vocês precisam conhecer. Aqui, copia e cola não funciona. Porque você tem que especificar, você tem que saber, você tem que conhecer o seu negócio. Isso é mais importante do que qualquer coisa, né, Mariel? Com certeza. Com certeza. Tem que estar tudo muito bem claro, muito bem explicado, né? E tem que ter um planejamento de como você vai executar essa questão do traga o seu dispositivo. Né? Porque senão isso pode custar caro para uma empresa. Muito, muito. Bom, vamos lá. Vamos começar a entrar um pouquinho na governança e na LGPD em si, tá? Os dados dos funcionários também são ativos protegidos, certo? Com certeza. Principalmente são ativos protegidos, né? Com certeza. Me fala um pouco do que você acha o mais importante dessa proteção dos dados dos funcionários. Quais são os pontos que você tem visto que tem trazido maior controvérsia ou que às vezes as empresas não têm olhado com tanto carinho com relação a esses temas? Eu acho que a principal questão é que quando a gente fala em LGPD, o empresário sempre pensa no dado do cliente, né? Ele nunca... São poucas as pessoas que desde o primeiro minuto têm esse insight de dizer, não, mas aqui eu tenho uma base enorme de dados de funcionários, né? E que normalmente a gente tem muitos mais dados sensíveis dos nossos próprios funcionários do que dos nossos clientes. Sem dúvida. Né? Porque a gente tem dados de exemplo, saúde, o exemplo do atestado que eu te falei. De menores de idade, né? Dos filhos, também, dos dependentes. Sem dúvida. A gente tem dados biométricos. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Então, são dados que precisam ser protegidos. Né? Da mesma forma que a gente protege dados de cliente, a gente precisa proteger dados de funcionários e que a gente precisa informar o nosso funcionário em determinados casos, né? Ou até, em alguns casos também, pedir o consentimento do funcionário para poder utilizar os dados deles para, segundo que finalidade. Sim. Né? Então, não é porque eu tenho um contrato de trabalho assinado com aquela pessoa que eu tenho uma carta branca para usar os dados dela como eu quiser. Sim, sem dúvida. É o princípio da... adequação dos dados? Da adequação e da finalidade. Isso, então, aí você entrou num ponto importante. Então, a gente tem que continuar cumprindo todos os princípios previstos na LGPD para o tratamento dos dados dos nossos clientes. Né? Então, em primeiro lugar, minimização. Não é só porque aquela pessoa é meu funcionário que eu posso sair coletando qualquer informação que eu quiser. Não, a gente tem que ter muito claro qual é a finalidade da coleta desse dado? Eu preciso dessa informação, por exemplo, dados de dependentes. Eu preciso dessa informação porque eu preciso cumprir uma obrigação legal? Sem dúvida. Né? Ou eu preciso dela porque eu preciso para executar o contrato de trabalho? Então, a gente tem que ter muita clareza sobre qual vai ser a finalidade da coleta de um determinado dado. E aqui tem uma questão interessante, que é a questão dos antecedentes penais. Com certeza. Né? Porque... tem muita empresa que pede antecedentes penais quando realmente não existe uma necessidade muito clara. Mas aí já entra nessa... Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho entende super que é possível em várias atividades, mas, mais uma vez, que se justifiquem. Claro, então, uma por exemplo, de você manusear valores. Total. De você cuidar de pessoas vulneráveis, crianças ou idosos, né? Você tem que fazer isso, né? Transporte de cargas. Isso é autorizado, né? Então, aí, nesses casos, você pode agora. Você pedir o teu atestado... um auxiliar de limpeza. Funcionária, por exemplo, para um auxiliar de limpeza. Faz sentido. Não faz muito sentido. Perfeito. E as obrigações do empresário em face da LGPD com relação aos empregados? O que o empresário tem que fazer, efetivamente? Então, seguindo nessa questão dos princípios, em primeiro lugar é isso, só coletar os dados que ele efetivamente vai precisar. Depois, só utilizar os dados para aqueles fins que estão claros, né? E que tenham sido informados ao funcionário. Então, aqui é uma questão também interessante. A gente tem que prever no nosso contrato de trabalho,
né, na cláusula de tratamento de dados, a gente tem que explicar para o funcionário para que os dados deles vão ser utilizados. Exatamente. Isso tem muita preocupação com relação aos funcionários que prestam serviço em terceiros, né? Então, você tem já, obrigatoriamente, uma troca aí já direta para os terceirizados, que a gente chama, né? Isso você já tem que trocar de cara, né? Então, você tem que informar. Perfeito. E aí, a gente vai entrar num tema, esse é espinhoso, compartilhamento de dados com sindicatos, né? Isso foi uma das coisas que na própria LGPD que trouxe. Primeiro, você tem a questão que é um dado relacionado sensível à filiação do empregado ao sindicato. Mas apesar de que aqui no Brasil, como a filiação é obrigatória, eu particularmente não vejo isso como um dado sensível, até porque isso todo mundo sabe, né? Não é uma opção do funcionário. Isso na União Europeia eu super entendo, porque ali você tem a liberdade sindical e aí a pessoa saber se ele é filiado ao sindicato ou não impacta, às vezes, até na contratação dele. Né? Aqui não. É obrigatório. Enquadramento sindical se faz pela atividade preponderante da empresa, então eu acho que isso aqui é meio letra morta da lei brasileira, na minha opinião. Mas o que tem acontecido? Muitos sindicatos mandam e-mail para as empresas pedindo os dados dos funcionários. E aí, Mariel? Aí a gente tem que ter clara a questão da adequação que eu disse antes, né? O sindicato está pedindo aquele dado para quê? É para cumprir uma obrigação legal? É para exercer um direito do trabalhador, né, em nome da coletividade? Então, a gente tem que saber por que ele está pedindo aquela informação e qual é a base legal que nos autoriza, nós como empresários. Quando eu digo base legal, é que aqui a gente já entra numa questão mais da LGPD. A LGPD, ela lista, um por um, quais são os casos em que a gente pode coletar, utilizar, tratar dados das pessoas. Então, a gente tem que estar adequado a um desses casos. Exemplo de casos, quando a gente tem o consentimento da pessoa. Um outro exemplo, quando a gente precisa fazer aquela coleta, aquela utilização para executar um contrato. Ou quando a gente precisa cumprir uma obrigação legal, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa ter muita clareza sobre por que aquele sindicato está me pedindo, né? Qual que é a finalidade daquele uso. Aquilo está justificado ou não está? Tá. Né? Em alguns casos, você não vai poder passar os dados diretamente. Você vai precisar pedir o consentimento do teu trabalhador para você poder compartilhar os dados com qualquer pessoa, né? Não só com o sindicato. Mariel, o que você entende, ou como que você olha, porque aqui no Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente. Às vezes não está na lei, mas a jurisprudência fala. A gente tem um ativismo judicial hoje em dia super atuante. Não às vezes pode não estar na lei, mas está na determinação do Supremo. Sim. E aí, justifica? Então, na Europa não. Não, né? Tá? Na Europa isso é muito claro. O que é obrigação legal? Né? A lei diz legal e regulatória. O que é obrigação legal e regulatória? Não entendimento dos tribunais, né? Exato. Não é jurisprudência. Não é, às vezes, regulações infralegais, que não têm status de lei. Tá? Por que eu estou te falando isso? Existe um dispositivo expresso na CLT falando que você não precisa negociar com o sindicato quando você vai demitir coletivamente seus funcionários. Tá lá, tá? Artigo 4. Veio o STF e falou, realmente, esse dispositivo é válido. Mas você tem que, ao menos, conversar com o sindicato. E aí, muitas vezes, o que acontece? Nisso, quando o sindicato começa a ver, ele começa a pedir determinadas informações pro empresariado para ver se efetivamente tem uma dispensa coletiva ou não. Então, é muito comum que os sindicatos entrem, isso é só um exemplo de uma situação, entrem com ações, às vezes para ou produção antecipada de prova, ou eventualmente até como obrigação de fazer mesmo, fornecer os dados. Não está na lei. Então, está numa situação do STF. Como que a gente acomoda isso, né? Então, nesse caso, a gente precisa entender, né? O que ele quer saber? É uma questão quantitativa? Ele quer saber quantos funcionários vão ser despedidos? Hoje, na minha opinião, tá?
Você tem outras formas, você tem fontes do site. Hoje em dia, você tinha o CAGED, hoje em dia você não tem mais, é um outro documento, mas que mostra quais são os números que os trabalhadores das empresas, nas admissões e nas demissões. Pelo princípio da finalidade, por exemplo, que você mesmo está falando, se tem uma forma pública de conseguir isso e você tem essa limitação, porque não está na lei. Porque se tivesse na lei, eu acho que estaria mais claro a empresa fornecer, certo? Ou não? Sim, se tivesse na lei, se é uma bola meio dividida aqui, concorda? Sim, você sim. tem uma situação do STF, você tem a lei falando. Tem outra forma de você conseguir essa informação? Por que você não faz assim? Ou Então, não? Na verdade, não, porque assim... Ou você tem um poder de colaboração da empresa aí no meio? Não é porque o dado é público que ele pode ser usado para toda e qualquer finalidade. Tá bom. Tá? Então, a gente tem que respeitar a razão pela qual aquele dado foi tornado público. Tá? Então, se a razão daquilo for facilitar a averiguação dos sindicatos e tal, legal, ele pode usar. Mas eu não sei qual é a razão. Outra situação que é muito comum os sindicatos pedirem é por conta da contribuição assistencial. Ela é facultativa. Certo. Apesar... Mais uma vez, a gente está entrando a dicotomia lei e jurisprudência, tá? A reforma trabalhista extinguiu a contribuição sindical, tá? E aí, a contribuição assistencial ficou como optativa, como sempre foi, certo. Tá? Mas que o que a jurisprudência entendia? O funcionário pode optar ou não, mas você não precisava ter. Se o funcionário não recolhesse, ok, tá? Agora, a jurisprudência muda, recentemente, numa mesma situação, falando que é válida a contribuição assistencial, mas é lógico que o funcionário tem que ter o direito de oposição. Como que o sindicato vai atrás do funcionário? É que aqui a gente... Ele não tem esse dado. Exato. A gente já partiu da premissa errada. Total. Né? Porque ele tem que se opor. Exato. Deveria ser... Ele Ao tem contrário, que dar né? Ele tem que dar o consentimento, né? Exato. Uma questão aí que é... O que a gente tem visto, e aí eu acho que os sindicatos estão aprendendo também, os próprios sindicatos oferecem um NDA para a empresa. Mandando, e aí especificando essas questões legais, o porquê que ele vai usar, daquele dado, por que ele vai precisar daquele dado. E aí fica um pouco mais difícil... A questão aqui é que não é porque a empresa tem um NDA assinado com o sindicato que então ela tem carta branca para fornecer todo e qualquer tipo de dado para o sindicato. Sim. Né? Então, ela vai primeiramente ter que informar o funcionário que ela está fornecendo esses dados para tal e tais finalidades. E o funcionário pode se recusar? Em alguns casos, sim. Quais, por exemplo? Por exemplo, quando não exista uma obrigação legal ou algo que esteja muito claro, né? Uma necessidade que esteja muito clara e que seja uma das hipóteses listada na LGPD. Tá bom. Esse tema do sindicato é difícil, né? E não é, né? Justamente por causa do que você falou, né? Porque não está na lei, não é aquilo que está escrito em pedra. Né? Então, de repente, isso dificulta, uma jurisprudência, né? Que muda toda a percepção. Exatamente. Bom, passando um pouco agora para compliance e boas práticas. A importância de ter um contrato de trabalho robusto, né? Que não só regula, mas que forneça as informações necessárias ao funcionário. Isso super validado, falamos pra caramba aqui. O que você acha que não pode faltar? Vai depender do segmento? Ou vai depender da atividade? Não pode faltar uma cláusula de proteção de dados, óbvio, né, que explique para o funcionário o que será feito com os dados deles. O que não significa a cláusula de confidencialidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque a própria a LGPD é uma coisa, a confidencialidade é outra. Exato. Certo? Você pode até colocar uma cláusula de confidencialidade dentro do teu contrato de trabalho. Mas aqui o que eu estou falando é das informações que a empresa está obrigada a fornecer ao funcionário. Né? Então, ela vai dizer ao funcionário, por exemplo... por quanto tempo os dados dele vai ficar armazenado na empresa após o término do contrato de trabalho. Vai dizer quais são os direitos que o trabalhador tem em relação aos seus próprios dados pessoais. Então, a LGPD lista uma série de direitos. Como, por exemplo, se o funcionário quiser, ele pode pedir para a empresa que ela forneça todas as informações que a empresa tem dele. Tá. Ela tem que fornecer isso por escrito para o trabalhador. Tá, né? tá. Ou pedir a correção de algum dado que não esteja correto, ou, inclusive, pedir a eliminação de algum dado que não seja estritamente necessário para a execução daquele contrato ou para o cumprimento de uma obrigação legal. Perfeito. Então, são essas informações a gente tem que transmitir ao funcionário. Então, onde a gente vai fazer isso? Dentro do contrato de trabalho. Além disso, por exemplo, questão de monitoramento.
você vai monitorar? Já coloca. Já coloca no contrato. Explicando direitinho quais são os limites, por que você vai monitorar, em que casos, etc. Eu acho que mais do que está escrito, né, Mariel? Eu acho que hoje no Brasil as pessoas saem assinando e não leem. Não leem. A importância do treinamento. Também, né? crucial. Porque quanto mais explicado, mais uma vez, a ideia não é demitir por justa causa. A ideia é evitar algum tipo de situação que põe todo mundo a risco, né? Então... E não só o treinamento, como a reciclagem do treinamento. Mudou alguma coisa? Não mudou? Até quando não muda. Porque as pessoas acabam esquecendo. Também tem isso, é verdade. Então, além do treinamento mínimo, periodicidade mínima anual, que você vai dar, você também pode fazer pequenas ações ao longo do ano, transmitindo informação, infográficos. Sem dúvida. Jogos, enfim. Quanto maior conscientização, melhor para todo mundo, né? Para todo mundo. Legal. Vamos caminhando para o final aqui. Qual a mensagem que você passa, tanto para o empregado quanto para o empresário? O que você entende que é essencial de tudo que a gente falou aqui? Olha, eu acho que a relação de empresário e funcionário, ela tem que sempre estar pautada pela proporcionalidade. Eu acho que essa é a palavra que une todos os assuntos que a gente falou aqui hoje. Nossa, Mariel, eu concordo super. É que hoje em dia o que é proporcional, né? Claro, mas a gente tem que resgatar... Também acho. O nosso bom senso. Eu também acho. Eu acho que é o que está mais em falta hoje em dia. Isso é difícil hoje em dia. Mas eu acho que de tudo que você falou e me bate muito a questão da finalidade. Para que você vai usar isso se tem uma forma? Precisa, não precisa? E é a proporcionalidade em prática. Mas esse bom senso hoje em dia... Bom senso e boa fé, né? Boa fé, obrigada. Boa fé também boa fé. É uma questão isso. que está em falta ultimamente. A gente sempre tem partido da exceção. A má fé deveria ser a exceção, não a regra, né? Exato. Então, enfim, Mariel, muitíssimo obrigada. Eu ficaria mais muito tempo aqui conversando com você. Bom... Encerramos mais um episódio. Fiquem ligados aí nos nossos meios das redes sociais, tanto o WhatsApp. O WhatsApp também é uma rede social, né? Instagram, LinkedIn, ou Vídeo Colégio Advogados. No YouTube a gente está com o Trabalho em Foco. No Spotify também o Trabalho em Foco. Muito obrigada. Até mais.